Olá, eu sou a Marcele e nós somos a turma do segundo ano do ensino médio do Colégio Orion e Passinho Seguro. Hoje vamos apresentar o tema proposto para a 16ª Mostra Cultural, baseando-se no livro A Porta dos Três Trincos, de Sônia Fernandes Vidal. A Porta dos Três Trincos conta a história de Nico, um menino que ficou perplexo quando no teto do seu quarto apareceu uma frase misteriosa refletida com efeito óptico, mas por estar atrasado para a escola não conseguiu pesquisar a fundo. No caminho da escola, Nico resolveu fazer outro trajeto, o qual fez com que acabasse em frente de um misterioso casarão. Curioso para saber o que tinha lá dentro, notou que a porta possuía 3 trincos e, ao lado esquerdo, possuía um botão vermelho, o qual, movido pela curiosidade, apertou. Assim, ao passar pela porta, Nico estava definitivamente em um universo quântico, onde conheceu um elfo chamado Elduin, que virou seu grande amigo. Também conheceu Kiona, uma fada quântica, que estava prestes a se doutorar. Assim, Nico aprende sobre o universo, a luz, a relatividade e sobre o tempo. E no decorrer dessa aventura surgem muitos enigmas e teorias, como Big Bang, sobreposições, portais e buracos negros, e entre outros assuntos que Nico precisa aprender para conseguir sair daquele mundo com todas as suas memórias. Depois deste breve resumo, vamos dar continuidade na história contada no livro A Porta dos Três Trincos, falando um pouco sobre as teorias nele citadas. O Big Bang, ou Grande Expansão, é uma teoria cosmológica, dominante sobre como foi o desenvolvimento inicial do universo. De acordo com os estudos realizados em 2010, estima-se que tal expansão ocorreu entre 13,3 e 13,9 bilhões de anos atrás. Em parte, essa teoria apoia-se na teoria da relatividade de Albert Einstein, nos estudos astrônomos de Edwin Hubble e Milton Hobson. Estudiosos estes demonstraram que o universo não é estático e se encontra em constante expansão ainda nos dias de hoje. Ou seja, as galáxias estão afastando uma das outras, portanto, elas já estiveram mais próximas até mesmo formando um único ponto. Ao se expandir, o universo esfriou. E cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, os elementos químicos começaram a se unir, dando origem às primeiras galáxias. A galáxia em que vivemos é denominada Via Láctea, e sua massa é estimada em 100 bilhões de sóis. Uma curiosidade é que em 1950, o cientista Hopke Oort sugeriu a existência de uma região no sistema solar de onde provinham os cometas. Era a nuvem de Oort. Um portal na ficção científica é uma fantasia e magia ou tecnologia que cria uma passagem que conecta dois distantes locais separados pelo espaço e tempo. Ele geralmente consiste em 2 ou mais passagens, como um objeto de entrar através de um portal, deixando o outro, instantemente. Locais que um portal pode ligar
incluem não somente um ponto diferente no mesmo universo, caso que pode ser uma alternativa para teletransporte, como também um mundo paralelo, portal interdimensional, o passado ou o futuro, portal do tempo, e outros planos de existência tais como céu, inferno ou outra dimensão pós-vida. O teletransporte seria o processo de moção dos objetos de um lugar para o outro, com a transformação de matéria em alguma forma de energia e sua posterior reconstituição em outro local, baseada na fórmula de Einstein, E igual a m vezes c ao quadrado. O portal dimensional é um vórtex, escoamento giratório onde linhas de corrente apresentam um padrão circular ou espiral, que funciona como uma passagem que liga Ernas, onde vivem os mortais, Hélios, onde vivem os demônios, e o submundo de Hades. Os demônios o usaram no passado para atravessarem para Hermes e atacar esse mundo, enquanto os Kaunatianos e os demônios aliados que ajudaram os humanos tentaram selá-los várias vezes. Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Jaqueline e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a velocidade da luz. Bom, o fato de que a luz percorre uma distância finita, porém muito alta, foi descoberta no ano de 1676 pelo astrônomo dinamarquês ou Christian Romer. Bom, atualmente sabe-se que a luz percorre uma distância de 300 mil quilômetros por segundo. Se você for parar para dar uma pesquisada sobre a velocidade da luz, você vai se deparar com dois termos muito importantes, que são o segundo-luz e o ano-luz. Mas o que são eles? Bom, o ano-luz, ele nada mais é do que a distância percorrida pela luz em um ano. E o mesmo se aplica-se para o segundo-luz. Então, o que é o segundo-luz? É a distância percorrida pela luz em apenas um segundo. Tanto Newton quanto Aristóteles, eles acreditavam em um tempo absoluto. Mas o que é um tempo absoluto? Isso quer dizer que eles acreditavam que se você pegasse dois eventos e tentasse medir o intervalo de tempo entre eles, esse intervalo de tempo seria o mesmo, independente de quem medisse. De uma maneira mais simplificada, isso quer dizer que eles acreditavam que o tempo e o espaço, eles eram completamente separados um do outro, eles não eram interligados, não tinham uma certa relação. E é o que a maioria das pessoas acreditam e tomam por conta do senso comum, hoje em dia. Entretanto, tivemos de mudar nossas ideias sobre espaço e tempo. Embora os conceitos derivados do senso comum funcionassem para coisas como maçãs ou planetas, que se movem devagar, quando comparadas a coisas que se movem com a velocidade da luz ou próximo dela, a teoria não funcionava tão bem. O fato de que a luz viaja a uma velocidade finita, porém muito alta, foi descoberto em 1676 pelo astrônomo dinamarquês ou Christian Romer. Ele observou que os momentos em que as luas de Júpiter pareciam passar atrás dos planetas não aconteciam em intervalos de movimentos regulares, como seria de se esperar se as luas dessem a volta em Júpiter a uma velocidade constante. À medida que a Terra e Júpiter orbitam em torno do Sol, a distância entre eles varia. Romer notou que os eclipses das luas de Júpiter pareciam ocorrer mais tarde quando as mesmas estavam mais distantes. Ele argumentou, dizendo que isso se dava pelo fato da luz das luas levarem mais tempo para nos alcançar. Contudo, suas medições para a velocidade da luz não eram exatas. Assim, ele considerou 225 mil quilômetros por segundo. Entretanto, o efeito de Romer de não só provar que a luz viaja a uma velocidade finita, como também de medir essa velocidade foi notável, e ocorreu 11 anos antes de Newton publicar o Princípio Matemática. A sobreposição é um princípio fundamental da mecânica quântica, que afirma que um sistema físico, como um elétron,
existe parcialmente em todos os estados teoricamente possíveis simultaneamente antes de ser medido. Porém, quando observado, o sistema se mostra em um único estado. Seu objetivo é dar a adição de amplitudes de ondas de interferência. Na mecânica quântica, a amplitude de funções de ondas ou vetores de estado são somados. Isso ocorre quando um objeto simultaneamente possui dois ou mais valores para uma quantidade observável. O seu computador, nesse momento, está ligado e o plástico de sua carcaça está no estado físico de cor preta. E é claro que ele não pode estar ligado e desligado ao mesmo tempo. Nem a parte da sua carcaça está branca e preta simultaneamente. Da mesma forma, uma partícula subatômica também não pode estar em dois estados simultaneamente. Por outro lado, pode estar numa combinação ou uma superposição, que produz um terceiro estado diferente. Se um computador fosse um elétron ou um átomo, ele poderia estar no estado ligado mais desligado, porém não se trata de um deles dois, e sim um terceiro estado, distinto dos outros, que é constituído por ambos, ligado e desligado. Uma pergunta que aparece naturalmente é: por que eventos e objetos macroscópicos que seguem as leis newtonianas não parecem mostrar propriedades da mecânica quântica como a sobreposição? Em 1935, Schrödinger descreveu um experimento já bem conhecido hoje em dia como o gato de Schrödinger, que mostra as dissonâncias entre a mecânica quântica e a física newtoniana. De fato, a sobreposição quântica resulta em vários efeitos diretamente observáveis, como os padrões de interferências das ondas experimentais com luz. A teoria do gato Schrödinger foi criada pelo físico Erwin Schrödinger em 1935, com o intuito de resolver o paradoxo da superposição quântica, que até então era insolúvel. Ele afirmou que o gato pode estar morto e vivo ao mesmo tempo dentro da caixa. Dentro da caixa foi colocado, junto com o dispositivo Geiger, dispositivo usado para medir a quantidade de radiação na atmosfera, uma fonte de decaimento radioativo, um recipiente selado de veneno e o gato. Portanto, se o recipiente começasse a soltar radiação na atmosfera, o dispositivo iria detectar, ativando o martelo, consequentemente quebrando o recipiente de veneno e o matando. Vale destacar que no experimento a quantidade de material radioativo utilizado foi o suficiente para que tivesse só 50% de chance de ser detectado. Entretanto, ninguém sabia o momento que o veneno seria liberado e também não era permitido olhar no interior da caixa. O gato poderia estar tanto vivo quanto morto. Basicamente, o que a teoria queria comprovar é que tais fatores são tão imprevisíveis quanto fenômenos naturais. O vulcão, aliás, é um ótimo exemplo da imprevisibilidade, e se forem monitorados de forma correta, é possível detectar a situação com antecedência para evitar o pior. O buraco negro é uma região do espaço-tempo de qual nenhuma partícula ou radiação com luz pode escapar, por conta da sua gravidade altamente forte. Pode-se dizer que a nossa galáxia inteira está ao seu redor. E ele atrai tudo que há por perto e algumas coisas são destruídas totalmente sem deixar uma só partícula. No buraco negro, há um ponto principal de atração gravitacional denominado singularidade. E quando qualquer coisa, mesmo a luz, ultrapassa a fronteira de um buraco negro chamado horizonte de eventos, ela é atraída e aniquilada por completo. A
Além disso, também existe outra estrutura denominada disco de acreção, que brilha a cerca de 100 bilhões de graus Celsius, e é uma estrutura formada por materiais difusos em movimento orbital. Ao redor do corpo central, e conforme esse material se move e esquenta, ele libera gases ultravioleta, infravermelhos ou raio-x. Por essa teoria, se a borda de um planeta ultrapassa o horizonte de eventos, ele seria sugado por inteiro e destruído quando chegasse à singularidade. No princípio, a dilatação do tempo é a diferença na medida do tempo por dois relógios idênticos, totalmente sincronizados. Então, surge quando um desses relógios está em uma velocidade comparável à da luz, ou ainda quando está sujeito ao campo gravitacional diferente do que se encontra no outro relógio, como o campo de um buraco negro. Esse fenômeno foi previsto e explicado pelo físico e teórico alemão Albert Einstein em 1905. A dilatação do tempo é compreendida como um descompasso na medida de um intervalo de tempo entre dois referenciais, cujos relógios foram previamente sincronizados. Na prática, a dilatação do tempo faz com que o tempo passe mais lentamente, fazendo com que a duração normal do minuto ou do segundo sofra um acréscimo. A dilatação do tempo produzida pela alta velocidade é recíproca para ambos os lados, ou seja, quando ambas as pessoas olharem para o relógio, elas vão perceber o tempo passando mais lentamente. E a dilatação pela diferença do campo gravitacional é explicada pela teoria da relatividade geral.